Amém? Abra sua Bíblia, você que a trouxe comigo. No livro de 1 Samuel, nós temos 3 textos nesta noite, que vai fazer base da nossa mensagem, que é o 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, versículo 13. Aí depois 2 Samuel, capítulo 2, o versículo 4. E 2 Samuel, capítulo 5, e versículo de número 13. Tá? Então, 1 Samuel, capítulo 16, é bem no começo da Bíblia ali. Você vai já achar o livro de Samuel. Acabando ali o Pentateuco, já entra ali Josué, logo em seguida, já entra ali esse 1 e 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. E 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. O tema da mensagem desta noite é uma pessoa diferente. Amém? Fala assim comigo, uma pessoa diferente. Mais uma vez, uma pessoa diferente. Então vamos lá para os textos, livro. Vamos começar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e o versículo de número 13. Aleluia. Diz assim o texto sagrado. Você que tem a Bíblia, acompanhe pela Bíblia. Você que não a tem o data show. Diz assim: então mandou chamá-lo e vê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Versículo 13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 2 Samuel capítulo 2, nós vamos ler aí o versículo 4. 2 Samuel, um pouquinho à frente, capítulo 2, versículo 4, diz assim: então vieram os homens de Judá, e ungiu ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Vamos lá agora para a 2 Reis ainda, capítulo 5, e o versículo de número 13. Aleluia. Diz assim o texto: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Feche seus olhos e ligue seu pensamento ao Pai. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor nunca está longe de nós. Nós nos afastamos de Ti, mas o Senhor não. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor fala conosco, e queremos ouvir o Senhor nesta noite. Precisamos ouvir o Senhor, Pai, porque sem a Tua palavra nós não temos nada, nós não temos direção. Mas quando o Senhor fala conosco, nós começamos, ó Pai, a ver verdadeiramente uma luz no final do túnel. Por isso, nessa noite eu peço a Ti, fala conosco de uma forma extraordinária, porque somos do Senhor ouvintes, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar todos em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu li esses 3 textos, e se vocês prestarem atenção, ou se prestaram atenção na leitura desses textos, vocês vão ver que esses textos falam de 3 unções diferentes que Davi recebeu. Se você prestar atenção no primeiro texto, Samuel ungiu a Davi. Depois, no segundo texto, alguns profetas, alguns sacerdotes ungiram a Davi. E depois você vai ver que os anciãos ungiram a Davi. 3 unções. 3 unções. Por quê? Porque o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a unção de Deus. Amém? Fala assim comigo. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a unção de Deus.
Irmão, sem a unção de Deus na vida de uma pessoa, não tem jeito, a coisa não acontece. Esse homem chamado Davi, ele era uma pessoa diferente. Quando você pega a trajetória de Davi, você vai ver que Davi, ele sempre foi diferente dos outros. Davi foi um homem excepcional em várias áreas. Ele foi profeta, ele foi rei, ele conduziu de uma forma magistral, ele foi músico, ele instituiu no templo os horários da música. Ele foi um homem acima da média, ele foi uma pessoa diferente, ele foi um homem que marcou a sua geração, e vira e mexe, nós estamos falando sobre ele. Acredito eu que até mesmo hoje dentro dessa cidade mais algum pastor está falando sobre Davi, está colocando ele como exemplo. Se eu for jogar isso a nível de Paraná, então, quantos pastores hoje não estão falando de Davi? No Brasil, quantas pessoas, quantos homens de Deus não estão falando sobre Davi? Por quê? Porque Davi foi uma pessoa diferente. Porque Davi agiu de forma diferente. Porque Davi nunca foi igual nem a seus irmãos. Nasceu do mesmo ventre, pai e mãe iguais, mas ele era diferente. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando da primeira unção, ele não estava almoçando junto com a família. Ele deveria ter mais ou menos em torno aí de 15 anos de idade. E diz a Bíblia que ele estava onde? Ele estava lá no campo, trabalhando, cuidando de ovelhas. Na minha época, hoje não, mas na minha época, 15 anos de idade, eu jogava burquinho na rua. Eu cansei de jogar burquinha, bafo, com 15 anos de idade. Hoje não. Agora, você já imaginou na época de Davi? 15 anos era a época de brincar, era a época de estar com os amigos. Mas Davi era diferente. Davi estava trabalhando, porque ele verdadeiramente se portava de uma forma diferente. Ele era uma pessoa diferente e se tornou uma pessoa mais diferente ainda depois das unções que ele recebeu. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós não podemos sermos iguais a todo mundo. Nós não podemos nos misturar com a multidão. Quando você pega a história da Bíblia, quando você pega principalmente os milagres de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vivia no meio de multidões. E você vai ver que todas as vezes que alguém foi curado por Jesus, é porque essa pessoa se destacou na multidão. Você precisa ser uma pessoa diferente. Se você quer viver o melhor de Deus na tua vida, você precisa ser diferente. Agora, o que é diferença na vida de uma pessoa? É a unção de Deus. A unção de Deus é algo que marca a vida das pessoas. Nós não podemos viver sem a unção de Deus. Nós precisamos dessa unção, clamar por essa unção, pedir essa unção. Por quê? Porque é essa unção que muda. Quando Deus levantou Saul e foi ungido Saul como rei, é um projeto de Deus ali. Ainda que foram os homens que pediram, mas era um projeto de Deus. Porque se não fosse o projeto de Deus, Deus não ia ungir Saul como rei, mas Deus ungiu. E a Bíblia diz que há um texto que diz assim: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e você vai ser transformado em um outro homem, em uma pessoa diferente. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente em nome do Senhor Jesus. Deus quer fazer da tua família diferente em nome de Jesus. Deus quer fazer o teu trabalho diferente em nome do Senhor Jesus. Deus quer que você tenha expressão. Deus quer que você tenha expressão. Saul se perdeu no metade do caminho. Saul cometeu alguns erros que não vem ao caso agora. E aí Deus unge mais um rei. Esse rei, segundo o coração dele, não era mais segundo o coração do homem, mas era segundo o coração de Deus, que é o rei Saul. E essas unções, elas veio consecutivamente sobre a vida deles. Agora você pergunta para mim, pastor, qual que é o benefício da unção de Deus na vida de uma pessoa? Qual é o benefício da unção de Deus? Qual foi o benefício da unção de Deus na vida de Davi? O que mudou na vida de Davi? O que é que pode mudar na minha vida quando eu tenho a unção de Deus? O que é que pode mudar na sua vida quando você tem a unção de Deus? Primeiro, a primeira unção tirou Davi do anonimato. Fala assim, tirou Davi do anonimato. Olha só o que diz aqui 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 13. Presta atenção, diz assim, olha só. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram
respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha só o que diz no versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha o versículo 13. Tomou Samuel um chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante, a partir daquele momento, Davi deixa de ser apenas um pastor de ovelha. Daquele momento em diante, ele sai do anonimato. Daquele momento em diante, ele começa a ser conhecido. Daquele momento em diante, Deus tirou Davi do anonimato. Meu irmão, eu quero ser profeta. Hoje é a noite profética sobre a tua vida. Eu quero ser profeta sobre a tua vida. Deus vai fazer uma unção especial sobre a tua vida, que vai tirar você do anonimato, vai levar você a alcançar grandes coisas, porque Ele vai honrar o nome dele na tua vida, em nome de Jesus. Sair do anonimato. Davi sai do anonimato. A Bíblia Sagrada diz que verdadeiramente ele some, ele vai, verdadeiramente ele sai de lá, de onde ele estava, e as pessoas começam a conhecer Davi. As pessoas começam a saber quem era Davi. As pessoas começam a identificar Davi. Meu irmão, talvez as pessoas não dão nada para você. Talvez as pessoas não estão nem aí para você, com o que você faz ou deixa de fazer. Ninguém dá valor em você, porque ninguém dá valor em Davi. O pai dele não dava valor nele. Os irmãos tinham pavor de Davi. Porque quando nós vamos ver esse texto do capítulo 16, havia um almoço posto. Havia uma mesa bonita posta. Mas Davi não estava lá, porque ninguém dava valor nele. Davi não estava nessa mesa. Ninguém valorizava Davi. Ninguém estava nem aí para Davi. Nem o seu próprio pai colocava nenhuma ficha nele. Nem o próprio pai apostava nada nele. Aí ele falou assim, quando foi perguntado: tem mais alguém? Ele disse assim: tem lá, tem um menino ainda, que está lá no meio do pasto. Irmãos, Davi era visto pela roupa que ele vestia, pelo cheiro que ele emanava, porque ele não era um menino cheiroso, porque ele vivia no meio das ovelhas, e o cheiro da ovelha impregnava nele. Ele tinha um cheiro forte de ovelha, ele tinha um cheiro forte das ovelhas que ele cuidava do pai dele. Ele se vestia igual um pastor de ovelha, e não podia ser muito na moda não, porque de repente ele tinha que ir lá curtir uma ovelha, passar por um arame farpado, rasgava a roupa. Era roupa simples, era assim que ele andava, e era assim que eles viam Davi, no anonimato, no meio do mar, cuidando de ovelha. Disse: tem um moço lá, o mais menino, o mais novinho, está lá, mas esse não dá nada não, se der dá pouca coisa, não tem potencial para rei, não tem potencial nem para sair de lá. Aí a Bíblia Sagrada diz que Samuel olha para o pai dele e diz: traz ele, porque eu quero ver ele. E quando Davi chega, a minha Bíblia diz que Deus fala no coração de Samuel e diz: Samuel, é este, unge ele, porque é ele que vai se tornar rei. Irmãos, as pessoas não dão valor em você, mas o Deus que você serve dá. O Deus que você serve tem algo especial para você nesta noite, nessa semana, nesse mês, nesse ano, porque esse ano é o ano da tua honra, e Deus vai honrar você para a glória do nome dele. Deus vai honrar você, meu irmão. Você vai receber a unção de Deus, a unção que vai tirar você do anonimato, que vai tirar tua empresa do anonimato, que vai tirar teu casamento do anonimato, que vai tirar tua família do anonimato. E as pessoas que conheciam você como uma pessoa decadente vão ter que dormir, porque Deus vai levantar você para a glória do nome dele. Vão ter que engolir, irmãozinho. O que eu louvo a Deus é por causa disso. Não ligo muito quando a pessoa fala de mim, não. Me entristece o coração, mas não ligo muito, não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos honra na hora certa, no momento certo dele. Não é no nosso momento, não é na nossa hora, mas é no momento dele. E Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo extraordinário para você, meu irmão. Agora, a primeira unção, ela verdadeiramente tira Davi, ele tira, coloca Davi no outro patamar, ele deixa de ser anônimo. E com essa unção, 3 coisas acompanham Davi. Quais são elas? Primeiro, ousadia e coragem. Olha só o que diz 1 Samuel,
capítulo 17, e o versículo 32. Ousadia e coragem. Olha só. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Irmão, quando que aconteceu isso? Antes ou depois da unção dele? Depois. Depois que Davi recebeu a primeira unção, junto com essa primeira unção veio ousadia e coragem, porque estava o gigante afrontando aquele povo. E ele chega e diz: olha, o negócio é o seguinte, pede para o povo acalmar o coração, porque eu vou lá e eu vou enfrentar o filisteu. Aleluia. Com a unção que você vai receber hoje, você vai receber coragem, você vai receber ousadia, porque o Deus que você serve é um Deus de coragem, é um Deus de ousadia. Se ele não fosse um Deus corajoso, se ele não fosse um Deus ousado, você não estaria sentado hoje aqui. Aleluia. Ele é ousado, ele é corajoso, e ele coloca sobre nós a unção. A primeira unção tira do anonimato, mas junto com essa unção vem ousadia e coragem. Davi enfrentou. Davi chega lá e diz: olha, ninguém quer ir, eu vou, porque ele tinha a unção de Deus. Ele tinha a unção de Deus, a unção que o tirou do anonimato e que veio coragem e ousadia. A segunda coisa que veio, que a unção proporcionou a Davi, foi a autoridade profética. Olha só o que diz aqui, ainda 1 Samuel 17, e o versículo 37, diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Fala assim comigo: e o Senhor seja contigo. Irmãos, prestem atenção. Agora Davi, ele tem coragem, ele tem ousadia, mas mais do que isso, ele recebe autoridade para profetizar. Como é que estava a situação, irmãos? Um caos. Como é que estava lá todo mundo correndo? Como é que estava todo mundo sendo afrontado pelo inimigo? E se eles perdessem, se tornavam escravos. O inimigo dizia: vem um homem, eu quero um homem só. E ele diz: eu vou. Aí o rei chama ele e fala assim: você não pode ir, porque você é pequeno demais, você não é guerreiro, você não sabe guerrear. Aí no versículo 37 ele diz, aí ele profetiza: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Aí Saul viu que não tinha mais jeito, aí Saul olhou para ele: então vai, e o Senhor te abençoe. A bênção do Senhor está sobre a tua vida em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. A bênção do Senhor está sobre você. Ele te coloca nesta noite a autoridade para profetizar, a autoridade profética para você abrir a sua boca e começar a profetizar sobre aquilo que está errado e começar a dizer: vai dar certo em nome do Senhor Jesus, vai mudar em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Profetiza, meu irmão, profetiza, minha irmã. Esse homem, ele profetiza e diz: olha, o Senhor Deus me livrou do leão, me livrou do urso, me ajudou a matar eles, e Ele vai me livrar também desse filisteu. Aleluia. Profetiza, profetiza, abra sua boca e aprenda a profetizar, aprenda a colocar o pé no teu serviço e dizer assim: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Aleluia. Quando você começa a profetizar, meu irmão, na segunda-feira, em vez de você falar assim: meu Deus, eu podia ter mais um domingo, mas você diz assim: não, hoje vai ser a melhor segunda-feira da minha vida. Irmãos, a capetaiada inteira do inferno fica tudo alvoroçado e diz: lá vem o vencedor, lá vem o vitorioso, porque ele murmura, mas enfrenta. Sabe por quê? Porque a nós foi concedido a unção que nos tira ali do anonimato, e mais do que isso, nos dá coragem e autoridade para profetizar. Irmão, ninguém profetiza em tempos bons. Aprenda isso. Ninguém profetiza quando está tudo legalzinho. É fácil profetizar quando está tudo 10. Quando você profetiza, é quando tudo está truncado, é quando tudo está difícil, é quando tudo está complicado. Você não olha para o lado, você não vê saída, só o ponto não vê saída. Aí você começa a profetizar, porque ele passa de você e vai para o teu Deus. E você diz: ó Senhor, eu estou profetizando que a minha família vai mudar, que o meu emprego vai mudar, que a minha empresa vai mudar. Eu estou profetizando que a minha vida vai ser outra. E aí, meu irmão, você pode ter certeza absoluta, Deus acata a sua palavra e transforma ela em vitória para você, em nome do Senhor Jesus. Profetiza, meu irmão. Terceiro,
terceira coisa que proporcionou a Davi a unção, o fim da dependência de outras pessoas. Ah, pastor, o fim da dependência de outras pessoas. Olha só o que diz aqui, 1 Samuel 17, e o versículo 38, diz assim, do 38 até o 40, diz assim: Saul vestiu Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca ousei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e, lançando a mão de uma funda, foi-se chegando ao filisteu. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Davi, ele deixou de confiar nesse homem chamado Saul. Ele deixou verdadeiramente, ele olha e diz: não, eu não vou ficar na dependência dessa pessoa, eu vou na dependência de Deus, eu vou na dependência do meu Senhor. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você fica dependente de cartão de crédito, às vezes você fica dependente de gerente de banco, você fica dependente de currículo, você fica dependente de um monte de coisa, mas não depende de Deus. Você coloca a armadura que você nem consegue andar. Davi, a Bíblia diz que ele não conseguia andar, porque ele estava dependente de uma coisa que não era dele. Meu irmão, dependa do Deus que você serve, dependa desse Deus maravilhoso, porque foi isso que Davi fez. O que é que ele faz? Ele pega as pedrinhas dele lá, 5 pedrinhas, coloca no alforje e vai ao encontro. Irmãos, é loucura, é maluquice. Como é que pode alguém enfrentar gigante com pedra? Mas o coração de Davi não estava de forma nenhuma, de jeito nenhum, colocado em algum outro lugar, a não ser na presença de Deus. O coração dele dependia de quem? De Deus. Quando você recebe a unção que te tira do anonimato, você deixa de depender das pessoas e passa a depender de Deus. Porque só Ele pode mudar a tua história, só Ele pode mudar a tua história. O homem pode dar uma maquiada, o homem pode fazer um reparozinho, o homem pode te prestar um dinheirozinho, o cartão de crédito pode te dar um prazozinho, mas o que pode mudar a tua vida é a tua dependência do Senhor Deus. O que vai derrubar esse gigante, e não só adormecê-lo, é a tua dependência na presença de Deus. Porque é de maluco alguém enfrentar gigante com pedra. Tanto é que quando ele foi enfrentar o gigante disse assim: você está achando que eu sou um menino? Você vem para brincar comigo com estilingue e com pedra? O próprio gigante disse isso, irmãos. Mas a confiança de Davi não estava em nada, não estava na funda, não estava em pedra, não estava em nada. A confiança dele estava em Deus. Porque quando ele declarou para Saul: ó Saul, o negócio é o seguinte, eu vou lá e o Senhor vai me abençoar. O mesmo Deus que me ajudou na época do urso, na época lá do leão, Ele também vai me ajudar agora. Por isso que ele confiou em Deus. Confia em Deus, meu irmão. Entrega a tua vida para Deus, confia realmente nele. Irmãos, tem hora da sua vida que não tem o que você fazer, tem hora da tua vida que não tem realmente o que você arbitrar. Você não pode fazer nada. Tem momento da tua vida que você fica travado. Meu irmão, quando chega esse momento da tua vida, minha irmã, quando chega aí, é hora de você deixar Deus agir. Deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir na tua casa, deixa Deus, porque a unção de Deus sobre a tua vida faz com que você deixe de depender de outras pessoas e passe a depender somente de Deus. De quem é que você está dependendo, meu irmão? De quem é que você está dependendo, meu irmão? Ei, declare a sua independência e diga: eu só dependo de Deus, só o Senhor, meu Deus. É com a unção que Davi recebeu, essa primeira unção que tirou do anonimato, fez com que ele ganhasse coragem, fez com que ele tivesse autoridade profética e fez com que ele verdadeiramente não dependesse mais de ninguém e começasse a depender de Deus. Será que Deus está falando com você nesta noite? Será que Deus está ministrando no teu coração nesta noite? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o escritor disse: eu confio no Senhor Deus da minha salvação. Aleluia. A segunda unção que Davi fez, recebeu, o que trouxe de benefício,
para Davi. A segunda unção fez Davi ser reconhecido pelos que o perseguiam. Fala assim: reconhecido pelos que o perseguiam. Você sabe o que significa isso, meu irmão? É alguém que persegue você depois de reconhecer que Deus é Deus da tua vida. Olha só o que diz o texto aqui de 2 Samuel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 4. Presta atenção. Depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Ó, versículo 3: fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Ó, versículo 4: então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi a rei. Fala assim comigo: homens de Judá, e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Olha só o que diz aqui, a continuação do versículo: e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Aleluia. Agora, irmãos, presta bem atenção aqui. Presta atenção. A Bíblia Sagrada diz que Deus consulta, ou Davi consulta Deus, e diz: Deus, eu vou subir. Ele diz: vai. Ô Deus, eu vou por onde? Irmãos, você tem consultado Deus o que você está fazendo? Você tem consultado a Deus todos os seus passos? Porque Davi perguntou: Senhor, eu posso ir? O que Deus disse para ele? Vai. Davi não estava contente. Davi perguntou para Deus: Deus, para onde eu vou? Aí Deus disse para ele: você vai para Hebrom. Irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, você é honrado por Deus e pelos homens. Quando você verdadeiramente pergunta a Deus o que é para você fazer, aonde é para você ir, e você obedece Ele, Deus honra você diante dele e diante dos homens. A Bíblia diz que ele vai até Hebrom, ele chega lá, ele monta a barraca, a família chega junto, todo mundo está junto. Aí vem, a Bíblia Sagrada diz aqui, no versículo número 4: então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi a rei. Irmãos, presta bem atenção. Esses homens de Judá são os mesmos homens que desde lá do 1 Samuel perseguiram a Davi. São os perseguidores de Davi. É o povo que estava lá com Saul, que entrava pelos cantos para poder ver onde é que estava Davi, para poder matar Davi. Esse mesmo povo que perseguiu a Davi agora já está colocando Davi como rei da sua nação. Meu irmão, a segunda unção de Deus sobre a tua vida vai fazer com que você seja reconhecido pelas pessoas que te afrontam. Vai ter que fazer assim, meu irmão. Não tem outro meio, não tem outro jeito, porque Deus age assim. A Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Deus está pronto para te exaltar nessa noite em nome de Jesus. Deus está pronto para te exaltar, porque Deus leva Davi aonde Davi foi, lá junto com o pessoal lá de Judá. Quem era o pessoal de Judá? Era o povo que estava junto com Saul. Quem era Saul? Era o rei que queria matar o cara. Agora o exército que queria matar Davi coloca ele como rei sobre aquela nação. Meu irmão, Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. A dupla honra de Deus virá sobre a tua vida. As pessoas olharão para você e não vão conseguir entender aquilo que Deus está preparando para você. Eles vão olhar e vão dizer: mas será que é ele? Será que é ela? É aquela família mesmo? É aquele rapaz? É aquele homem? É aquela mulher? É eles mesmo? Será que é aquela família? Será que é? Porque quando você faz isso, as pessoas olham. Quando Deus faz isso, as pessoas olham e ninguém consegue entender. Como entender? Como que se entende um cara que foi perseguido por um exército, agora ser coroado rei, ser ungido rei do mesmo exército? Só Deus pode fazer isso. E só Deus pode fazer na tua vida em nome de Jesus. Só Deus, irmão, mais ninguém. A segunda unção, ela é o dia do reconhecimento. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Davi, esse homem chamado Davi, a minha Bíblia diz, irmãos, que ele sai lá da casa dele sem glória nenhuma. Ao contrário. Mas quando ele volta aplaudido. Porque o Deus que nós servimos, reconhecimento, ou seja, deu o reconhecimento a ele diante de todos. Diante de todos, irmãos.
Sabe o que alimenta a nossa vida diante da presença do Senhor? É que o nosso Deus é amor. Mas acima de tudo, o nosso Deus é um Deus de justiça. A tua hora está chegando e Deus vai amar você. Talvez você está dizendo, pastor, estou sendo tão envergonhado por ultimamente. Aquieta teu coração, aquieta tua alma, deixa Deus trabalhar, porque Deus vai trazer a unção do reconhecimento sobre a tua vida, e você vai olhar, você mesmo vai entender, mas quando você começar a não entender, comece a glorificar, porque milagre você não precisa entender, milagre você precisa viver na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, oh aleluia. Irmãos, presta atenção, quando você está no auge, se arruma um monte de inimigo, não é? Quando você não é nada, você não tem inimigo, ninguém mexe com você. Mas quando você começa a galgar, você começa a encontrar inimigos. Pessoas que querem destruir você, pessoas que querem teu emprego, pessoas que querem tua posição, pessoas que querem que você se estupique. Isso acontece, irmãos. Não é conto de carochinha, não. Isso acontece quando você começa, quando Deus começa a te honrar. Você arruma um monte de inimigo. Agora você precisa aprender a trabalhar com isso. Você precisa a descansar o seu coração. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve está do teu lado. As pessoas que te criticam estão sozinhas, mas o Deus que você serve está com você em nome do Senhor Jesus. Terceiro, a terceira unção trouxe a Davi. Isso aqui é forte. Eu vou profetizar sobre a tua vida. A quebra de fronteiras. Fala assim: a minha tenda será alargada. Pastor, o que significa isso? Olha só o que diz aqui, o livro de 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Olha só o que está aqui. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi. Fala assim comigo: todas as tribos de Israel vieram a Davi. Olha a continuação, diz assim, a Hebron, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Olha o versículo 3: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. Olha a parte final: ungiram Davi sobre rei de Israel. Fala assim: rei de Israel. Olha o versículo 4: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Olha só, presta atenção. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o povo de Israel e de Judá. Irmãos, a primeira unção levou ele a ser rei da onde? De Judá. Ele só era rei de Judá. Ele saía de Judá, ele não era nada, ele não era ninguém. Ele só era rei ali onde ele estava. Mas quando ele saía de onde ele estava, acabou, simplesmente acabou. Não tinha mais, ele não era rei. A Bíblia Sagrada diz que a terceira unção é a unção da quebra de barreira. A Bíblia diz que na terceira unção que Davi recebeu, ele não só se torna rei de Judá, mas ele verdadeiramente acumula o reinado de Judá e o reinado de Israel. Eu vou dizer para você nesta noite: Deus vai levar você para lugares que você nunca foi. Deus vai quebrar barreiras que verdadeiramente nunca foram quebradas. Deus vai fazer a diferença na tua vida e você vai ver o que Ele está preparado para você. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que quebra todas as barreiras e todas as fronteiras em nome do Senhor Jesus. Não existe fronteira, meu irmão, para aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso. Não existe fronteiras para aquele que acredita em um Deus que pode fazer tudo. Não existe fronteiras para aqueles que creem que o Deus que nós servimos é um Deus muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Você pode ser verdadeiramente aquele que toma posse dessa palavra nessa noite. Deus está rompendo barreiras, Deus está quebrando barreiras, Deus está alargando fronteiras, e você verdadeiramente vai ser abençoado por Deus. Aleluia! Tudo que você espera, Deus vai colocar na tua mão em nome do Senhor Jesus.
Pastor, por que o senhor diz? Porque eu creio, irmão. Quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu vi a síntese das 3 unções ali. Primeiro, a unção que tira o cara, ou tira a pessoa do anonimato, faz ser conhecido. Segundo, faz com que aquela pessoa verdadeiramente venha a ser reconhecido por todas as pessoas, inclusive por aquelas que o perseguiram. E depois, quando eu vi que o Deus que nós servimos é um Deus que rebenta fronteiras. Para Deus não tem fronteira para o teu crescimento, meu irmão. Para Deus não tem fronteira para o teu crescimento. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Se você quiser, Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. E você vai ser uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente, porque a unção do Senhor estará sobre você. Uma pessoa diferente, porque as unções do Senhor vai fazer com que você seja reconhecido. Irmão, eu sei que dentro da família é algo pavoroso, é terrível dentro da família. Se você quer ter inimigo, arruma família. Estou mentindo, irmão? Você quer coisa complicada? Família. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Dentro da tua família, Deus vai fazer você ser reconhecido, porque através de você, através da sua vida, a tua família vai se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É lá, irmãos, quando tem conflito, não tem problema, é lá que Deus vai marcar a sua vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Fala assim: Deus é fiel, mas Deus é fiel para me dar muito mais do que eu quero. Aleluia, Deus é fiel na tua vida. Toma posse da palavra nessa noite em nome de Jesus. Seja uma pessoa diferente, porque a unção do Senhor, ela faz isso na nossa vida. A unção do Senhor, ela traz prosperidade. Quando Deus quebra as barreiras, te dá poder para você conquistar a grandeza de Deus, porque Deus é um Deus de grandeza. Fala comigo: Deus é um Deus de grandeza. Quando se quebra a barreira, Deus dá poder para você conquistar aquilo que está difícil, aquilo que está complicado. As barreiras estão sendo quebradas nesta noite em nome do Senhor Jesus. Deus vai largar a tua tenda. Aleluia. Deus vai largar a tua tenda em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai multiplicar as tuas finanças, porque eu creio nesse Deus maravilhoso, que quando Ele quebra as barreiras, não tem nada que possa colocar outra barreira. Não, Deus tem poder para fazer aquilo que você tanto espera. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele não mede esforços para te abençoar. Se coloque em pé todos em nome do Senhor Jesus.